Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui é o Mattioli e esse é o terceiro vídeo da nossa série onde estamos criando junto uma API bem completinha e muito interessante. Bom, recapitulando, essa API ela vai ter ali como repositório de dados um MongoDB, beleza? Essa API ela vai seguir conceitos da Clean Architecture, como está aqui nesse diagrama descrito, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Essa API também ela vai ter teste de unidade e teste de integração para garantir e trazer segurança para o que estamos desenvolvendo. Segurança ali que os comportamentos que nós implementamos estão sendo seguidos corretamente. Posterior a isso, a construção dessa API, nós vamos lá para o GitHub Action, e lá no GitHub Action nós vamos ter uma action configurada que vai fazer o build da nossa API, vai executar os testes de unidade e também os testes de integração. Beleza? E para finalizar, vamos ter também suporte a Docker, porque nós vamos publicar essa API lá no render. Então o render vai rodar um deploy baseado na branch main. Então a cada merge na branch main, nós vamos iniciar um processo de deploy que vai construir uma imagem da nossa aplicação baseado no nosso Dockerfile, que nós vamos configurar juntos aqui no decorrer dos vídeos. Acho que não vai ser nesse vídeo, mas no decorrer dos vídeos nós vamos fazer isso juntos, beleza? Falando rapidamente aqui do que nós já fizemos até agora, nós já criamos ali a nossa camada de domínio, camada ou layer, já criamos ali a nossa layer de domínio, que tem ali as entidades da nossa aplicação e também tem ali as interfaces que são implementadas na camada de data, beleza? Percebam que a única camada que acessa diretamente o nosso domínio é a camada de data. E é aqui nessa camada de data que nós temos a implementação de acesso a dados. Ou seja, aqui nós estamos indo até o banco e fazendo update, delete, insert e também select. Também temos aqui a nossa camada de cross-cutting. É na camada de cross-cutting que nós implementamos a ADI, que é a Dependency Inversion, que é um princípio lá do Solid. Então aqui nós fazemos ali a configuração da injeção de dependência das interfaces presentes aqui na camada de data. Uma outra coisinha bem interessante, nesse vídeo nós vamos começar a configurar o nosso Application Service. É aqui no Application Service que nós vamos ter as lógicas de negócio da nossa aplicação e nós vamos configurar, utilizar na verdade o acesso a dados que nós configuramos no vídeo anterior aqui na Application Service. Portanto, neste vídeo de hoje, nós vamos utilizar o que nós implementamos na camada de data no vídeo anterior aqui na nossa camada de Application Service. Numa rápida análise, é possível perceber que a nossa camada de cross-cutting depende da nossa camada de data. E essa dependência existe porque é na camada de cross-cut que nós estamos fazendo a configuração da injeção de dependência das interfaces que estão implementadas aqui na camada de data. O nosso cross-cutting também depende da nossa camada de Application Service. É nessa camada que nós vamos configurar as regras de negócio da nossa aplicação. Que, por sua vez, a Application Service depende da camada de data. Porque aqui no Application Service nós vamos ter as lógicas e nessas lógicas nós precisamos fazer acesso a dados. Então, Application Service depende da camada de data. Posterior a isso, nós temos aqui a nossa camada de API. Falando rapidamente sobre ela, a nossa camada de API, ela depende ali do Application Service, porque nós vamos receber requests que serão processados aqui no Application Service. Então tem essa dependência. E também precisamos fazer aqui algumas configurações lá na nossa Program CS, que vem lá da nossa camada de cross-cutting, beleza? Bom, a nossa camada de API irá possuir ali endpoints que estarão expostos e podem ser consumidos ali por aplicações front-ends, sejam elas qualquer tipo. Pode ser ali até Windows Form, aplicações web, enfim, aplicações ali que tem um cliente utilizando ela e que posteriormente irão fazer request nessa API. Mas eu não vou chegar nesse ponto de criar ali aplicações para consumir essa API, porque esse vídeo tem o objetivo de focar bastante ali no back-end. Então nós vamos somente se preocupar aqui nos conceitos de back-end, beleza? Bora lá para mais um vídeo, espero que vocês curtam. Já deixa o like aí, para não esquecer no final. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeo interessante aqui toda semana, pelo menos tente trazer assuntos interessantes e relevantes para vocês toda semana. E é isso, vamos lá então, mão na massa. Aqui na nossa camada de application, essa camada, ela tem a lógica ali de ter as nossas regras de negócio. Então, alguns minutos atrás, nós configuramos ali a camada de data, que tem basicamente a lógica de acesso a dados, ou seja, ela vai retornar dados, mas é só isso, ela só vai retornar dados. É aqui na application que nós vamos gerenciar esse acesso a dados, né? Nós vamos obter os dados e é aqui que a gente vai fazer lógicas em cima disso, lógica para obter, enfim, é aqui que vai ter as nossas regras de negócio. Então, eu vou fazer duas coisas aqui, que na verdade é criar duas pastas. Então eu vou criar uma pasta chamada interfaces e a segunda pasta vai se chamar serviços, add serviços, só que sem C cedilha, serviços com C aqui mesmo. E beleza, aqui eu vou criar a minha primeira interface, que é a minha empresa serviço.cs, e aqui eu vou criar a classe concreta, que é a serviço empresa serviço.cs também. Beleza, criei isso aqui. Primeiro de tudo eu vou limpar aqui, fazendo space com Ctrl RG.
Vou deixar ela pública aqui. Vou limpar aqui também na interface. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou implementar essa interface aqui na classe concreta. Então, eu vou implementar ela aqui. E como segundo passo, nós vamos criar aqui mais algumas pastas. A primeira vai se chamar Models. Depois eu vou ter uma outra pasta aqui. Dentro de Models, eu vou criar uma pasta aqui chamada Requests e uma outra pasta chamada Responses. Basicamente, aqui na nossa Responses. Beleza. Aqui na nossa classe Request, nós vamos ter os modelos que a nossa API vai receber. Então, o nosso primeiro request aqui, nesse exato momento nós estamos trabalhando com a criação da lógica de empresa. Então, eu vou criar uma classe aqui chamada empresa request. E, beleza, eu vou aproveitar para utilizar os mesmos dados que a nossa empresa lá no domínio tem. Isso aqui é igual, só que tem alguma diferença, aliás, que é a questão de que aqui na nossa camada de application nós vamos ter a lógica utilizando o Fluent Validations para validar o nosso request, para ver se ele está seguindo ali algumas regras, como por exemplo, tem o nome preenchido, tem o CPF preenchido, CPF não CNPJ, sabe? Tem o endereço. Nós vamos fazer uma lógica ali para saber se existem dados preenchidos de acordo com a nossa necessidade. Então, vou trocar isso aqui para público. E vou fazer o seguinte aqui. Ver se eu copiei aqui. Pegar esses três aqui. Colocar aqui. Beleza. Tá feito. E aqui eu vou copiar também a lógica desse construtor aqui, ó, usando o Primary Constructor. Tá feito. Prontinho. Vou só fechar aqui. Opa. Agora tá certo. Como segundo passo aqui, eu vou criar uma pasta. Aqui na pasta Models, eu vou criar uma classe chamada endereço model. E esse endereço aqui que nós vamos utilizar ali também, porque o endereço faz parte da nossa empresa, né? Então nós vamos ter uma lógica ali para validar os dados daqui também. Eu vou pegar as mesmas coisas aqui da empresa para poupar nosso tempo. Mas como eu falei, isso aqui eles têm as mesmas propriedades. Ele tem a ideia ali de ser um DTO, isso que eu estou fazendo aqui. É um objeto de transferência de dados entre camadas. E, enfim, mas em cima desse DTO nós vamos ter ali algumas validações para verificar se os campos foram preenchidos corretamente lá no request. Então, vou colar esse cara aqui. Beleza, rua, cidade, estado, CEP. Mesma coisa aqui, eu vou pegar aqui esse consultor aqui, ó, e vou aproveitar ele ali para poupar um pouco de tempo. Beleza, feito isso, eu só vou vir aqui agora e vou criar aqui um enumerable de endereço model. E aqui eu vou escrever endereços. E a mesma coisa aqui, eu preciso ter essa propriedade aqui, né? Então vou ter um public enumerable de endereço model endereços. Tá feito. É isso aqui, já estamos recebendo aqui. Na verdade, nós precisamos fazer uma coisinha aqui, que é o seguinte. Colocar o igual aqui e passar endereços aqui. Beleza. Com isso aqui, nós já conseguimos ir lá para o Fluent Validation para fazer ali algumas validações que a nossa classe deve ter. Que a nossa classe não, que o nosso DTO vai ter. Beleza? Vamos lá então para o Fluent Validation. Vai ser aqui na camada de Application também. Vocês podem ver que isso aqui já vai tomando um contexto de regras de negócio. E é onde as regras de negócio devem ficar, aqui na camada de Application. Então, bom, nós já instalamos o pacote aqui do Fluent Validation lá no início, lá no primeiro vídeo. Eu fiz a configuração do projeto, ele já está até aqui, ó. Fluent Validation. Aqui no Styled, Fluent Validation. Está até aqui pedindo para ser atualizado. Depois eu faço o update dele. E vou fazer o seguinte aqui, eu vou criar uma nova pasta aqui, chamada Validators. Isso aqui é uma coisa bem interessante. Se você nunca trabalhou com Fluent Validation, você vai ficar de cara agora com o que é possível fazer com esse negócio aqui. Eu vou criar uma classe chamada Edge Empresa Validator. E dentro dessa classe, eu vou colocar ali algumas validações que são mandatórias para quando a gente receber um request. Se essas validações não passarem, existe um filtro que nós vamos configurar aqui depois, que nem vai chegar lá no nosso endpoint. Isso já vai ser automaticamente retornado pelo filtro, porque as validações não serão todas satisfeitas. Beleza? Vou fazer o seguinte aqui, então. Vou criar essa classe, Edge Empresa Validator. Validator. Beleza? Aqui eu não tenho confundido o inglês, porque é uma validação. Então eu vou deixar o Validator. E vou fazer o seguinte aqui. Aqui eu preciso implementar isso aqui, ó. Que é o
abstract validator, isso aqui tá errado, eu dou meu copy paste aqui, o nome disso aqui, aqui você pode ver que o abstract validator, ele espera um T, que é um genérico. Então é o seguinte, vou colocar aqui, esse T aqui, no nosso caso, é o empresa request. Empresa request. Feito isso. Beleza, vou limpar aqui e agora nós já podemos começar a configurar aqui as nossas validações. As nossas validações aqui serão o seguinte, vou criar o consultor aqui com a palavra setor tab no teclado. Beleza? Criei aqui o consultor e vamos ter essas validações aqui. A primeira validação vai ser para o ID. O nosso ID, ele não pode ser nulo. Ou seja, não pode ser nulo nem vazio, um guide vazio. Porque nulo, na verdade, ele nunca vai ser, né? Porque um guide, quando não é preenchido, ele vem com os valores padrão, que é tudo zerado. Então, o nosso ID, ele não pode ser vazio. Então, eu vou colocar a mensagem aqui. O ID não pode ser vazio. Vazio. Beleza. A nossa segunda validação aqui vai ser o seguinte. Deixa eu ver essa classe aqui, fazer request. Nós temos o nome. O nome aqui vai ter a mesma coisa aqui, ó. Vou copiar essa classe aqui. E a mesma coisa, só vou trocar aqui para nome, né? Essa classe eu não vou copiar esse trecho de código aqui. Então, aqui para o nosso nome vai ser a mesma coisa. O nome não pode ser vazio. Se eu não me engano, a gente consegue utilizar até uma coisinha aqui. Mas na verdade acho que não vai dar. Que era isso aqui, ó. Usar o valor 0 aqui. Talvez isso aqui funcione. Porque ele vai pegar o nome aqui. Mas na verdade, para garantir, vamos deixar só aqui o campo direto mesmo. O ID, o nome. Não pode ser vazio. E depois, vamos ver aqui um outro campo. O CNPJ, mesma lógica. CNPJ não pode ser vazio. Aqui no nome, aqui já faz sentido a gente usar o not null. Porque se você não mandar nada, ele vai ser nulo, né? Aqui de fato vai ser nulo. Mesma coisa aqui para o CNPJ. Vou trocar aqui o campo CNPJ. Ele também não pode ser vazio. Not empty. Na verdade, not null. Not null. E beleza. Vou colocar aqui o CNPJ não pode ser vazio. Deixa eu ver se eu tenho mais algum campo aqui. Bom, aqui acabou. Vou fazer aqui agora uma validação para o endereço, porque o endereço tem alguns campos aqui que precisa ser preenchido, né? A rua, a cidade, o estado e o CEP precisa ser preenchido isso aqui. Isso aqui eu tô com um errinho aqui, já vou aproveitar para arrumar. Vou escrever aqui rua. Faltou colocar aquela hora ali, atribuir, né, os valores que vem do consultor ali. Cidade igual estado. E aqui igual a CEP. Deixei passar isso aqui. Beleza, já arrumei aqui agora. Bom, basicamente, o Fluent Validation, ele cria regras aqui, ó. Então ele tem uma regra para o campo que você passa aqui, ó. A propriedade que você passa. Aqui nós estamos passando uma regra para o ID, uma regra para o nome e uma regra para o CNPJ. Ele já tem aqui algumas regras padrões que ele já possui aqui, nativas, mas se você quiser, você pode criar uma regra para você próprio aqui, ó. Então você pode vir aqui e fazer o seguinte. CNPJ, você vai vir aqui, você vai colocar isso aqui, not null. Deixa eu ver como é que eu crio aqui. Aqui com o must, você pode passar a regra que você quiser. Aqui você consegue utilizar esse método e passar aqui o que você quiser. Por exemplo, must, deixa eu ver, x igual, x deveria ser diferente de 1, 2, 3. Tá feito. Isso aqui é uma regra própria que eu fiz aqui. Ou seja, eu estou dizendo que o meu CNPJ deveria ser diferente de 1, 2, 3. É claro que isso aqui não faz sentido, mas eu quero mostrar que você pode fazer muita coisa aqui com o Fluent Validation. Você pode criar as suas validações personalizadas. E, tipo, sem sujar o seu domínio com um monte de validação, sem sujar ali a sua camada de application também. Você tem uma classe que faz isso pra você sozinho aqui, ó. Isso aqui é muito interessante. Beleza? Mas para o nosso caso aqui, isso aqui já é suficiente. Vou só configurar ali a parte da empresa e depois nós já podemos seguir para o próximo passo. Vamos lá trabalhar em cima da validação lá das propriedades do endereço. Eu vou utilizar essa mesma classe que eu tenho aqui, porque isso faz parte do validador da empresa. Então eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou vir aqui, vou criar uma nova classe aqui, public class. Vai ser o... qual foi o método aqui? Vai ser add endereço validator. Beleza? Mesma coisa. Preciso passar a mesma coisa aqui, implementar esse cara aqui, o abstract validator. Só que aqui agora nós vamos passar o endereço model. Vamos utilizar esse cara aqui agora. E beleza. Tendo feito isso aqui, nós podemos vir aqui no setor, passar aqui criar aqui um construtor. E vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vou pegar esse campo aqui, pode ser útil para mim. Vou fazer isso aqui, ó. Só que o X aqui não é nome, o X aqui é estado. O estado não pode ser vazio ou nulo. Vou fazer aqui a mesma coisa
para o... Deixa eu ver se está acontecendo aqui. The same names, the endereço validator. Ah, tá, isso aqui tá errado. Não existe, é isso aqui. E beleza, qual campo eu tenho mais aqui que eu quero seja obrigatório? Eu quero que todos sejam obrigatórios, a rua, a cidade e o CEP. Então, mesma coisa aqui. Vou copiar esse cara aqui. Um para a rua. Vou colocar aqui. A rua. Não pode ser vazio ou nulo. Depois eu vou pegar aqui um outro campo que é o CEP. O CEP. O CEP. Aqui acho que é CEP assim. E por fim, o estado, né? Estado. E vou colocar aqui a mesma coisa. Um outro atalho interessante é o Ctrl D aqui, ó, para vocês que não conhecem, o Ctrl D você consegue duplicar a seleção que você selecionou ali, sem perder o seu Ctrl V. Então eu ia colocar isso aqui agora, na verdade eu vou colocar aqui o estado, e agora eu vou colocar aqui, o estado não pode ser vazio. E beleza, pessoal, só apagar esse espaço aqui, temos aqui o nosso Fluent Validation configurado. Agora é só configurar ali também, na nossa camada de cross-cutting, e vocês vão ver isso aí funcionando perfeitamente quando a gente compilar isso aqui. Beleza, feito isso aqui, bora configurar a injeção de dependência desse carinha aqui. E depois a gente faz ali a lógica ali de chamar o acesso a dados lá na application. E depois nós já podemos configurar a nossa API, compilar e ir pro final do vídeo, beleza? Então, bora aqui. Vou vir aqui na minha camada cross-cutting. Vou criar aqui uma nova pasta chamada New Folder Validators. Vou criar aqui uma nova classe. Essa classe vai chamar Validator Extension. Na verdade, Extension com S. Vou apertar F2 aqui, colocar Extensions aqui. E vou limpar isso aqui. Ok. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Primeiramente, vou adicionar aqui um S ao final do nome da classe para fazer jus ao nome do arquivo. E eu tenho uma colinha aqui que eu vou utilizar para ganhar algum tempo aqui, mas eu vou pausar o vídeo para vocês conseguirem entender. Basicamente, aqui eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso passar aqui uma validator. Aqui é esse cara aqui, empresa request. Então, vou pôr aqui, empresa request. E depois eu preciso passar o meu validador, que é o empresa validator. Feito isso aqui, está certinho. O segundo cara aqui, deixa eu arrumar esse carinha aqui. Pra caramba. Já vou adicionar aqui o return service. Aí limando os erros aqui. O segundo cara que nós vamos adicionar aqui é o endereço model, que aqui é o add endereço validator. Beleza, já tenho aqui feita a configuração. Isso aqui precisa ser estático também. Esse aqui é o método de extensão. Esse carinha aqui. Isso aqui está errado porque está faltando um pacote que eu não fiz a instalação lá no primeiro vídeo. O nome desse pacote é o Fluent Validation.ASP.NET Core. Então, eu vou vir aqui no meu crosscut e vou adicionar esse pacote, que é o Fluent Validation ASP.NET Core. Creio que fazendo a instalação desse pacote, aquele errinho ele já vai sumir. Então, vamos aqui fazer o apply, instalar esse pacote. E aqui, vamos ver se tem um contraponto aqui pra gente. Já está aqui, ó. Então, já tenho aqui configurado o meu Fluent Validation. Aqui, rapidamente, para você conseguir copiar o código aí do seu lado. Então, basicamente isso aqui. E agora, falta a gente configurar o nosso filter, que é onde vai rodar essas validações. E caso tenha algum erro, isso nem vai chegar até o nosso request. Então, bora lá. Vamos lá, por último passo da configuração do nosso validator. Eu vou criar aqui uma nova classe. Ela vai se chamar Action Validation Attribute. Ok? Vou fazer a limpa aqui, Ctrl RG, deixar essa classe pública. E aqui eu vou copiar uma colinha que eu já possuo aqui, na verdade. Que é o seguinte, vou pegar esse corpo aqui. Esse método aqui, só um momento. Na verdade, esse aqui de baixo. E vou apagar isso aqui. Estou usando alguma colinha aqui para melhorar aqui, né, o resultado, deixar o vídeo um pouco mais rápido. Preciso colocar esse carinha aqui. O Action Filter Attribute. Ok. Tenho isso aqui configurado. Beleza. Agora é só chamar isso aqui lá na nossa Program CS. E é isso que vamos fazer agora. Exibir o código rapidamente para que você consiga copiar aí do seu lado. Indo aqui para a nossa classe Program, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou adicionar essas outras duas configurações aqui. E é isso. Aqui nós estamos fazendo a configuração dos nossos validadores.
estamos chamando o método addValidators, que nós criamos recentemente. É um método de extensão, então ele tem um vis aqui. E estamos aqui adicionando um filtro no nosso controller, que é o Action Validation Attribute. Esse filtro aqui vai nos fazer uma coisa bem interessante, que quando nós estivermos lá na API e passar um request incorreto, com os valores incorretos, alguns erros vão ocorrer, esses erros vão ser exibidos aqui na propriedade errors. Isso aqui está em inglês, deixa eu trocar essa mensagem aqui para um ou mais erros ocorreram. Beleza? Vou dar um close all tabs aqui, porque agora nós vamos lá para o nosso service de novo, para a nossa application service. Então, aqui na nossa empresa serviço, eu preciso criar alguns métodos aqui. Esses métodos vão ser referentes à comunicação ali entre a API com o serviço e o serviço com a nossa camada de data. Eu vou criar aqui os seguintes métodos. Primeiramente, nós vamos ter uma task aqui, que vai se chamar addAsync, vai receber o empresa request. Ok, empresa. Vamos ter outro método aqui chamado updateAsync. Vamos receber também aqui a mesma coisa, empresa request e empresa. E por fim vamos ter o taskDeleteAsync, que nós vamos receber aqui a empresa request também. Na verdade, eu só vou deixar para receber o ID aqui. Na verdade, eu vou receber a empresa request aqui, vai. Depois eu faço um refactor aqui se eu ver alguma necessidade. Algumas informações úteis aqui. Eu estou utilizando o async aqui no final, porque esses métodos aqui serão assíncronos. E por convenção é sempre bem interessante quando nós implementarmos métodos assíncronos, utilizar o async ao final do método para deixar nítido que isso aqui é um método assíncrono para quem está utilizando. E outra coisa aqui é utilizar o termo do DRY, Don't Repeat Yourself. Por exemplo, se nós estamos fazendo add, update, delete aqui, eu sei que isso aqui é referente à empresa. Então não tem a necessidade de eu vir aqui escrever add empresa, update empresa. Não tem, porque eu sei que isso aqui já faz parte da empresa. Então eu simplesmente não fico repetindo, sabe? E beleza pura. Essa interface aqui, ela é chamada lá pelo nosso serviço, empresa de serviço. E aqui vai começar a pipocar alguns errinhos aqui. Por quê? Porque a gente não está implementando essas interfaces. Então, vamos fazer ela aqui. Agora sim, já estamos implementando. Temos aqui tudo perfeitinho. E beleza. O que eu vou fazer aqui agora é configurar o nosso repositório aqui na interface. A empresa repositório. Porque é através dessa empresa repositório que nós vamos fazer a comunicação entre application com a camada de data. Então, vamos ter o seguinte aqui. Eu vou criar a empresa repositório, tranquilo. Vou criar um construtor aqui. E vou receber a empresa repositório. Isso aqui é a famosa injeção de dependência. Empresa repositório. Aqui eu preciso atribuir. E empresa repositório. O C# vai me dar aqui uma alertinha para utilizar primary constructor. Acredito. Vou fazer o uso dela aqui. Aqui, ó, primary constructor. Vai ficar assim, então. Por hábito, eu já escrevi tanto escrevendo construtor que eu tenho o hábito ainda de escrever o construtor e depois utilizar o alerta ali para deixar desse jeito. Ok? Beleza. Olha que interessante aqui. Ó. Aqui no addAsync, se eu chamar essa interface empresa repositório, eu tenho os métodos ali de adição, de remoção e de update. Só que aqui, percebam que ele espera um tipo empresa. Ele espera, na verdade é genérico, né? Mas como a gente configurou aqui na empresa repositório, aqui a gente passou empresa. Então ele espera um tipo empresa ali. Só que aqui eu tenho um tipo empresa request. São coisas diferentes. Então, nós vamos fazer o seguinte aqui. Aqui dava muito bem para utilizar um mapper. Na verdade, eu vou criar um mapper, mas dava muito bem para utilizar ali um automapper, alguma biblioteca de mapper. Mas assim, eu não costumo utilizar. Tem várias questões aí relacionadas ao automapper com performance e tal. É uma facilidade que ele te dá, mas que tem um custo também. Então eu vou criar meus métodos manuais aqui, meus mappers manuais. Vou criar aqui uma nova pasta chamada mappers aqui na minha camada de application. Mappers. E dentro dessa pasta eu vou criar aqui uma classe chamada empresa mapper. Ok. Aqui, essa interface, essa classe, ela vai ser estática. E aqui nós vamos ter alguns métodos de extensão. Por exemplo, eu vou devolver aqui um empresa, um retorno do tipo empresa, e vou escrever aqui to empresa, que é tipo uma conversão. To empresa domínio. Que isso aqui vem lá da nossa camada de domínio. E aqui eu vou estender com vis empresa, empresa request. E aqui o nome, empresa request. Ou só empresa. E assim ficou. Agora eu vou utilizar o construtor aqui da classe empresa.
Vai ficar desse jeito. Return empresa, preciso passar aqui os dados. Esse consultor aqui espera, vamos ver o que o consultor espera. Ele espera um ID, primeiramente. Então aqui eu vou passar empresa.id. Aqui eu vou passar também uma... Depois que ele espera o empresa nome, né? Vamos ver. Nome, CNPJ, empresa.nome e empresa.cnpj. E aqui eu preciso passar também a empresa.endereços. Só que aqui é uma lista. Então não é simplesmente passar assim, porque senão vou ter um pequeno errinho aqui. Aqui eu preciso passar o new também, né? Return new empresa. Aqui, primeiramente aqui é nome, CNPJ, e aqui, ó, olha aqui, ó, tem um errinho aqui. Esse errinho aqui diz respeito, porque isso aqui é uma lista, então eu não posso passar diretamente, eu preciso converter essa lista também. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou criar um método aqui, public, endereço, utilizar o endereço que vem lá da nossa velha object, da camada de domínio, o endereço domínio. Isso aqui é um trabalho que facilmente o Automapper resolveria pra gente. Mas enfim, é bem interessante nós fazermos os nossos mappers manuais por questão de desempenho ali. É claro que tem algumas bibliotecas que são melhores, mas enfim, não é uma coisa que vai te levar muito tempo criar esses mappers na mão. Então eu vou criar aqui o vis empresa, na verdade aqui é endereço, é o nosso endereço lá do domain, endereço model, endereço aqui. Vou fazer o seguinte, opa, já tinha aberto as chaves aqui. Vou fazer o seguinte, vou fazer um return new endereço. Ali também tem o construtor, nós já sabemos aqui. Então eu vou passar aqui, endereço ponto rua. Qual que é o próximo? O próximo aqui que ele tem é o endereço cidade. Opa, fiz alguma coisa errada aqui? Fiz. É o endereço cidade. Rua, endereço ponto cidade. Agora tá aparecendo aqui isso aqui eu estava dizendo. Agora o endereço ponto estado e o endereço ponto CEP. Beleza, já temos aqui o nosso mapper para a cidade. Isso aqui está com erro, deixa eu ver. Acho que o erro é porque isso aqui não é estático, né? Isso aqui não é estático, isso aqui deve ser estático. Ok? E aqui também deve ser estático. Agora vamos arrumar isso aqui, ó. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um var endereço empresas, que vai ser o seguinte, vai ser igual a empresa ponto endereços ponto, fazer um select aqui, que é o método do link. Para cada cara desse, eu vou fazer isso seguinte aqui, x ponto to endereço domínio. E beleza, já estou convertendo cada empresa aqui, ó. Então, aqui nessa linha, eu estou fazendo o seguinte, eu estou acessando cada elemento aqui da minha lista de empresas, que é o que tem o tipo endereço model, porque isso aqui vem lá do request. E eu estou convertendo cada elemento nela para um to endereço domínio. Eu estou convertendo para esse tipo aqui, para endereço. E aqui eu tenho uma lista de endereço, igual esse cara que espera. Uma lista de endereço, aqui, ó. Beleza? Feito isso aqui, nós já podemos voltar aqui no nosso domínio e vamos fazer o seguinte, no nosso domínio não, desculpa, aqui no nosso serviço. E vamos fazer o seguinte aqui, ó. Primeiro de tudo, vamos arrumar esse carinha aqui. Esse aqui é o método async, então tem que ter aqui o async à frente. E aqui, nós vamos pegar o var empresa domain é igual a empresa ponto to empresa domínio. Isso é o nosso método de extensão. Aqui é uma feature bem interessante do C Sharp. Extension methods. Beleza? Vou colocar esse carinha aqui dentro e dar um await aqui, ó. Prontinho. Já estamos utilizando aqui já temos aqui o nosso método add async implementado. Isso aqui já vai funcionar direitinho e bonitinho lá pra gente. Isso aqui está pedindo para ser read only. Vamos colocar read only aqui. Eu tenho aqui também o Sonar ativado aqui no meu Visual Studio, então vira e mexe tem um warning, e eu sou do time que gosta de escrever código com 0 warning e 0 erro. Então ao final do vídeo aqui a gente vai repassar tudo aqui, ó, por enquanto tá tudo zerado. Mas ao final aqui dos vídeos a gente vai repassar para não gerar nenhum warning. Erro já não vai gerar nenhum, porque senão não compila, mas 0 warning e 0 messages aqui. Aqui no nosso delete async nós vamos fazer o seguinte. Eu vou, primeiro de tudo, escrever aqui o async task. Ok. Aqui eu vou utilizar o await. Ponto, underline empresa repositório. Ponto, delete async. Neste ponto, nós vamos fazer o seguinte. Percebam que o delete async, ele está esperando um filter expression. Então, vamos criar aqui esse filter expression, que é uma feature lá do MongoDB. Lá, na verdade, da biblioteca MongoDB Driver. Se não me engano, isso mesmo, MongoDB Driver. Ok. Aqui, o que eu fiz? Eu estou passando aqui para o filter definition o tipo empresa, que é o que ele espera, ele é um genérico, ele espera o tipo empresa. E aqui eu estou fazendo um filtro. Fazendo um filtro por ID. Where ID
seja igual à empresa que nós recebemos aqui, ó, empresa request. E agora aqui, nós precisamos passar aqui o discard, que nós não vamos utilizar isso, então filter.inject. E prontinho. Temos isso aqui, ok, já estamos fazendo o nosso delete aqui. Uma coisinha aqui que eu reparei, e vou corrigir com vocês, olha aqui, ó, que desperdício de memória. Nós estamos recebendo o objeto empresa request, ok? Ok, só que do objeto empresa request, nós só estamos utilizando o ID. Então, não foi proposital isso, mas é interessante que vocês percebam, porque pode ocorrer aí no dia a dia de vocês esse tipo de situação. Se você está recebendo um objeto e está utilizando só uma propriedade desse objeto, qual que é o sentido de você receber o objeto? Não é melhor você vir aqui na sua interface e alterar isso aqui, para receber, por exemplo, só o ID? Então, escrever aqui um guide ID. Se eu só uso o ID, melhor eu fazer isso aqui. Então, vamos lá corrigir isso aqui. E corrigir isso aqui também. Guide ID. E inserir esse cara neste ponto. Tirar a empresa ID. Isso. Não é bem melhor? Faz mais sentido. Então, beleza. Já temos aqui o nosso delete async configurado. Bem legal. Vamos aqui para o nosso último método, que é o update async. O update async, ele vai seguir a mesma lógica. Isso aqui precisa ser assíncrono. Ele vai ter aqui um await empresa repositório ponto replace one async. Esse cara aqui é um tanto quanto diferente. O replace one, ele espera a nova entidade e espera uma expressão. Então, esse cenário aqui vai se repetir. Isso se repete. Só que aqui sim nós precisamos utilizar o empresa ID. Só que além disso aqui, nós precisamos de uma outra coisa, que é aqui o var, criar aqui uma empresa domain. Vai ser o seguinte, empresa domínio. Domain, domínio, enfim, misturando aqui um pouco de inglês com português, vou corrigir para deixar domínio aqui, vai, domínio e domínio. Confesso que tá meio complicado aqui trabalhar com inglês no dia a dia e gravar vídeo tentando escrever código em português. Eu já peguei o hábito de escrever tudo que eu faço em inglês, relacionado à programação. Beleza. Aqui, ó, esse cara tá esperando o filter expression. Opa, mensagem aqui. O filter expression. Vou pegar aqui o filter. E também o empresa domínio. Aqui precisamos fazer o filter.inject. Falando bastante aqui. Mas não tem como, eu preciso me referir à linha que eu tô mexendo. Então, saio aqui inevitavelmente. Bom, beleza. Temos aqui configurado a nossa camada de application. Vamos lá configurar isso aqui lá na nossa crosscutting. Para isso aqui ficar disponível lá na nossa Program CS. E depois, por fim, já podemos levar para nossa API e caminhar para o fim do vídeo. Bora lá então. Vou vir aqui na minha camada de crosscutting e vou fazer o seguinte. Vou criar uma nova pasta aqui, chamada Services. Services. E aqui eu vou ter a classe chamada Service Extensions.cs. Add. Ok, limpar aqui com Ctrl+RG. Public. Isso aqui deve ser estático, porque é um método de extensão. Eu posso até utilizar a mesma lógica aqui da minha repositórios. Posso até usar isso aqui. Vou pegar esse cara aqui do meio. Vamos lá. Para não ficar escrevendo código na mão direto, vou fazer o seguinte. Aqui não vai ser empresa repositório, aqui vai ser o nosso empresa serviço. Preciso dar outro ponto aqui. E preciso colocar também aqui o empresa serviço. Limpar essa interface, limpar essa namespace que foi inserido aqui porque quando eu copiei e colei. E já era. Aqui não é de repositório, aqui é de services. É de serviços. E pronto, vamos aqui para nossa Program CS novamente. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Program CS. E Program CS. Aqui. Nesse ponto, vamos adicionar aqui um ponto add serviços. Fazer o Ctrl ponto aqui, use. E prontinho. Tá ficando cada vez melhor aqui nosso projeto, hein? Bom, pessoal, nesse terceiro vídeo era isso. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixa o like. E segue lá no Instagram também, no @matiolideveloper, se você ainda não me segue. Diariamente eu posto conteúdo aqui sobre a minha rotina, vivendo e trabalhando na Itália. Beleza? Tamo junto!